Oi, pessoal! Hoje eu vou ler o ensaio de Leon Trotsky chamado 90 anos do Manifesto Comunista. Ele escreveu isso no dia 30 de outubro de 1937. Vamos lá. O presente texto, também conhecido como A Atualidade no Manifesto do Partido Comunista, foi escrito por Leon Trotsky como prefácio à primeira edição do clássico de Marx e Engels, publicada na África do Sul. Vamos dar início então ao ensaio. Custa acreditar que apenas 10 anos nos separam do centenário do Manifesto do Partido Comunista. Este manifesto, o mais genial entre todos os da literatura mundial, surpreende-nos ainda hoje pela sua atualidade. Suas partes mais importantes parecem ter sido escritas ontem. Sem dúvida alguma, os jovens autores, Marx tinha 29 e Engels 27, souberam antever o futuro como ninguém antes e como poucos depois deles. No prefácio a Edito de 1872, Marx e Engels afirmaram que, mesmo tendo certos trechos secundários do manifesto envelhecido, não tinham o direito de modificar o texto original, visto que no decorrer dos 25 anos então passados, eles já se transformaram em um documento histórico. De lá para cá, mais 65 anos transcorreram. Algumas partes isoladas envelheceram ainda mais. Consequentemente, nesse prefácio apresentaremos de forma resumida as ideias do manifesto que até os nossos dias conservam integralmente sua força e aquelas que necessitam de sérias modificações ou complementos. Número 1. A concepção materialista da história, formulada por Marx pouco tempo antes da aparição do texto e que nele se encontra aplicada com perfeita maestria, resistiu completamente à prova dos acontecimentos e aos golpes da crítica hostil. Constitui-se atualmente um dos mais precisos instrumentos do pensamento humano. Todas as suas interpretações do processo histórico perderam todo o significado científico. Podemos afirmar com segurança que anualmente é impossível não apenas ser um militante revolucionário, mas simplesmente um observador politicamente instruído sem assimilar a concepção materialista da história. 2. A história de todas as sociedades até os nossos dias não foi senão a história, elas, lutas de classes. O primeiro capítulo do manifesto começa por esta frase. Essa tese, que constitui a mais importante conclusão da concepção materialista da história, em pouco tempo transformou-se em elemento da luta de classes. A teoria que trocava o bem-estar comum, a unidade nacional e as verdades eternas da moral pela luta entre interesses materiais, considerados como a força motriz da história, sofreu ataques particularmente ferozes da parte de reacionários hipócritas, doutrinários, liberais e democratas idealistas. A eles acrescentam-se mais tarde, desta vez a partir do próprio movimento operário, os ataques dos chamados revisionistas, isto é, dos partidários da revisão do marxismo em favor da colaboração e conciliação de classes. Finalmente, nossa época, os desprezíveis epígonos da Internacional Comunista, os stalinistas, tornaram o mesmo caminho. A política daquilo a que se dá o nome Frentes Populares decorre inteiramente da negação das leis da luta de classes. Entretanto, vivemos na época do imperialismo que, levando todas as contradições sociais ao seu extremo, demonstra o triunfo teórico do Manifesto do Partido Comunista. 3. A anatomia do capitalismo, visto este como um estágio determinado da evolução econômica da sociedade, foi destrinchada por Marx de forma cabal em O Capital, 1867. Mas já no manifesto, as linhas fundamentais da análise futura foram traçadas com clareza: a retribuição à força do trabalho do equivalente de sua reprodução, b. a apropriação da mais-valia pelos capitalistas, c. a concorrência como lei fundamental das relações sociais, d. a ruína das classes médias, isto é, da pequena burguesia das cidades e do campesinato, a concentração da riqueza nas mãos de um número cada vez mais reduzido de possuidores em um dos polos sociais e o crescimento numérico do proletariado em outro. F. A preparação das condições materiais e políticas prévias ao regime socialista. 4. A tendência do capitalismo em rebaixar o nível de vida dos operários a torná-los cada vez mais pobres. Essa tese foi violentamente atacada. Os padres, os professores, os ministros, os jornalistas, os teóricos sociais democratas e os dirigentes sindicais levantaram-se contra a assim chamada teoria do empobrecimento. Invariavelmente enumeravam sinais do bem-estar crescente dos trabalhadores, tomando a aristocracia operária por todo o proletariado, ou tomando uma tendência temporária para uma situação perdurada. Paralelamente, a própria evolução do mais poderoso capitalismo dos Estados Unidos transformou milhões de operários em párias sustentados às custas da caridade estatal ou privada. 5. Em oposição ao manifesto que descrevia as crises comercial e industriais como uma série de crescentes catástrofes, os revisionistas afirmavam que o desenvolvimento nacional e internacional dos monopólios garantiria o controle do mercado e a abolição gradual das crises. Não há dúvida de que a passagem do século passado ao atual caracterizou-se por um desenvolvimento tão impetuoso do sistema que as crises pareciam interrupções acidentais, mas esta época é irremediavelmente ultrapassada. Em última análise, também com respeito a esta questão, a verdade está do lado de Marx. 6. O governo moderno nada mais é do que um comitê para administrar os negócios comuns de toda a classe burguesa. Nessa fórmula sucinta que os dirigentes social-democratas desprezavam como um paradoxo jornalístico, encontra-se na verdade a única teoria científica sobre o Estado. A democracia idealizada pela burguesia não é, como pensava Bernstein e Kautsky, uma casca vazia que se pode tranquilamente encher sem se importar com o conteúdo. A democracia burguesa só pode servir à burguesia. O governo de frente popular dirigido por Blum ou Showtemps
cabaleiro ou neguim é tão somente um comitê para administrar os negócios comuns de toda a classe burguesa. Quando este comitê se sai mal em seus negócios, a burguesia expulsa do poder a pontapés. 7. Toda luta de classe é uma luta política. A organização dos proletários em classe é, consequentemente, a sua organização em partido político. Os sindicalistas, por um lado, e os anarco-sindicalistas, por outro, durante muito tempo e ainda hoje, vem procurando fugir à compreensão dessas leis históricas. O sindicalismo puro recebeu atualmente um golpe fulminante em seu principal refúgio, os Estados Unidos. O anarco-sindicalismo sofreu uma derrota esmagadora em sua última cidadela, a Espanha. Como nas outras questões, também aqui o manifesto demonstrou estar certo. 8. O proletariado não pode conquistar o poder por meio das leis promulgadas pela burguesia. Os comunistas proclamam abertamente que seus fins só podem ser atingidos pela derrubada violenta da ordem social existente. O reformismo tentou explicar esta tese do manifesto pela imaturidade do movimento operário da época e pelo insuficiente desenvolvimento da democracia. A sorte das democracias italiana e alemã e de muitas outras demonstrou que se alguma coisa não estava madura eram as próprias ideias reformistas. 9. Para a transformação socialista da sociedade é necessário que a classe operária concentre em suas mãos o poder capaz de varrer todos os obstáculos políticos que se antepunham em sua trajetória até a nova ordem. O proletariado organizado em classe dominante, eis o que é sua ditadura. Ao mesmo tempo, trata-se da única e verdadeira democracia proletária. Sua amplitude e profundidade dependem das condições históricas concretas. Quanto maior for o número de estados que se lançarem no caminho da revolução socialista, mais livres e flexíveis serão as formas da ditadura, mais ampla e profunda será a democracia operária. 10. O desenvolvimento internacional do capitalismo determina o caráter internacional da revolução proletária. Uma das primeiras condições para a emancipação da classe operária consiste em sua ação comum, pelo menos nos países civilizados. O desenvolvimento posterior do capitalismo uniu de forma tão estreita as diversas partes do nosso planeta, as civilizadas e não civilizadas, que o problema da revolução socialista adquiriu completo e definitivamente um caráter mundial. A burocracia soviética tentou liquidar o manifesto nessa questão fundamental, mas a degeneração bonapartista do Estado soviético é a mortal ilustração do engodo que significa a teoria do socialismo em um só país. 11. A partir do momento em que no curso do desenvolvimento as diferenças de classe tenham desaparecido e que toda a produção esteja concentrada nas mãos de indivíduos associados, o poder público perde seu caráter político. Em outras palavras, o Estado extingue-se. Essa sociedade liberta de sua camisa de força. E é exatamente isso o socialismo. O teorema inverso, o monstruoso crescimento da imposição e violência estatais na URSS demonstra que a sociedade soviética se afasta do socialismo. 12. Os operários não têm pátria. Essa frase do manifesto foi frequentemente considerada pelos filisteus como uma simples fórmula de agitação. Na verdade, ela oferece ao proletariado a única diretriz justa a respeito da pátria capitalista. A supressão deste princípio pela Segunda Internacional conduziu não apenas à destruição da Europa durante 4 anos, mas também à atual estagnação da cultura mundial. Diante da nova guerra que se aproxima, cujo caminho foi aberto pela Terceira Internacional, o manifesto permanece ainda hoje o mais seguro conselheiro sobre a questão da pátria capitalista. Vemos, portanto, que esta pequena obra dos dois jovens autores continua a fornecer indicações indispensáveis a respeito das questões mais fundamentais e candentes da luta pela emancipação, que outro livro poderia, mesmo que de longe, estar à altura do Manifesto do Partido Comunista. Entanto, isto não significa absolutamente que após 90 anos de desenvolvimento separado das forças produtivas e de grandiosas lutas sociais, o Manifesto não tem necessidade de retificações e complementos. O pensamento revolucionário nada tem em comum com a idolatria. Os programas e os prognósticos verificam-se e corrigem-se à luz da experiência que é para o pensamento humano a suprema instância. O manifesto requer correções e complementos. Entretanto, mesmo correções e complementos não podem ser aplicados com sucesso se não nos servirmos do mesmo método que se encontra à base do manifesto, como além disso o prova a própria experiência histórica. Mostraremos isso servindo-nos dos exemplos mais importantes. 1. Marx ensina que nenhuma ordem social deixa a cena antes de ter esgotado suas possibilidades criadoras. O manifesto ataca o capitalismo porque ele bloqueia o desenvolvimento das forças produtivas. Contudo, na sua época e mesmo durante várias décadas seguintes, este entrave possui apenas um caráter relativo. Se na segunda metade do século XIX tivesse sido possível a economia se organizar sobre fundamentos socialistas, o ritmo de seu crescimento teria sido incomparavelmente mais rápido. Essa tese, teoricamente incontestável, não modifica o fato de que as forças produtivas continuaram a crescer em escala mundial e sem interrupção até a Primeira Guerra Mundial. Foi unicamente nos últimos 20 anos que, malgrado as mais modernas conquistas científicas e técnicas, se abriu a época da estagnação completa e da própria decadência da economia mundial. A humanidade começa a viver do capital acumulado e a próxima guerra ameaça destruir por longo tempo as próprias bases da civilização. Os autores do manifesto pensavam que o capital seria liquidado muito antes de passar de ser um regime relativamente reacionário para a sua fase absolutamente reacionária. Essa transformação, porém, só se consumou aos olhos da atual geração, fazendo de nossa época a época de guerras, revoluções e do fascismo. 2. O erro de Marx e Engels a respeito dos prazos históricos decorria de um lado da subestimação das possibilidades posteriores inerentes ao capitalismo e de outro da superestimação da maturidade revolucionária do proletariado. A Revolução de 1848 não se transformou em revolução socialista, como o manifesto havia previsto
previsto, mas criou para a Alemanha a possibilidade de um formidável desenvolvimento capitalista. A Comuna de Paris demonstrou que o proletariado não pode arrancar o poder à burguesia sem ter à sua frente um partido revolucionário experiente. Ora, o longo período de desenvolvimento capitalista que se seguiu à Comuna conduziu não à educação de uma vanguarda revolucionária, mas ao contrário, à degeneração burguesa da burocracia operária, que se tornou, por sua vez, o principal obstáculo à vitória da revolução proletária. Essa dialética os autores do manifesto não podiam prever. 3. Para o manifesto, o capitalismo é o reino da livre concorrência. Referindo-se à crescente concentração do capital, o texto não tira deste fato a necessária conclusão a respeito dos monopólios, que se transformaram na força dominante do capitalismo em nossa época, premissa mais importante da economia socialista. Foi apenas mais tarde, em O Capital, que Marx constatou a tendência para a transformação da livre concorrência em monopólio. A caracterização científica do capitalismo monopolista foi dada por Lenin em seu livro Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. 4. Tomando como base, sobretudo, o exemplo da Revolução Industrial inglesa, os autores viam de maneira muito unilateral o processo de liquidação das classes médias com a proletarização completa do artesanato, do pequeno comércio e do campesinato. Na verdade, as forças elementares da concorrência ainda não finalizaram essa obra, ao mesmo tempo progressista e bárbara. O capital arruinou a pequena burguesia bem mais rapidamente do que a proletarizou. Por outro lado, a política consciente do Estado burguês há muito tempo visa conservar artificialmente as camadas pequeno-burguesas. No polo oposto, o crescimento da técnica e a racionalização da grande produção, ao mesmo tempo em que engendram um desemprego orgânico, freiam a proletarização da pequena burguesia, ou um extraordinário adormento do exército de técnicos, administradores, empregados de comércio, em uma palavra, daquilo que é chamado de novas classes médias. O resultado de tudo isso é que as classes médias, cujo desaparecimento o manifesto prevê de modo tão categórico, constituem, mesmo em um país altamente industrializado como a Alemanha, quase a metade da população, mas a conservação artificial das camadas pequeno-burguesas, desde há muito caducas, em nada atenua as contradições sociais, torna-as, pelo contrário, particularmente mórbidas. Somando-se ao exército permanente de desempregados, ela é a expressão mais nociva do apodrecimento capitalista. 5. O manifesto, escrito para uma época revolucionária, contém no final do segundo capítulo 10 reivindicações que respondem ao período da imediata transição do capitalismo ao socialismo. No prefácio de 1872, Marx e Engels mostraram que essas reivindicações se encontravam parcialmente superadas e que de qualquer modo não tinham mais que um significado secundário. Os reformistas se apoderaram desta avaliação para interpretá-la no sentido que, para eles, as palavras de ordem revolucionárias transitórias davam definitivamente lugar ao programa mínimo da social-democracia, aliás, que, como sabemos, não ultrapassava os limites da democracia burguesa. Na verdade, os autores do manifesto indicaram de modo preciso a principal correção a ser feita em seu programa transitório. Não basta que a classe operária se utilize da máquina estatal para colocá-la a serviço de seus próprios fins. A correção era contra o fetichismo a respeito da democracia burguesa. Ao Estado burguês, Marx opôs mais tarde o Estado do tipo da Comuna. Este tipo tomou em seguida a forma muito mais precisa de sovietes. Em nossos dias não pode haver programa revolucionário sem sovietes e sem poder operário. Quanto ao mais, isto é, às 10 reivindicações do manifesto que na época da pacífica atividade parlamentar pareceram caducar, é preciso que se diga que recobraram hoje todo o seu verdadeiro significado. O que caducou inapelavelmente foi o programa mínimo social-democrata. 6. Para justificar a esperança de que a Revolução Burguesa Alemã será o prelúdio da Revolução Proletária, o manifesto, aliás, cita que as condições gerais da civilização europeia de então, assim como do proletariado, eram bem mais desenvolvidas do que na Inglaterra do século XVII ou na França do século XVIII. O erro deste prognóstico não está apenas na questão do prazo. Alguns meses mais tarde, a Revolução de 1848 mostrou precisamente que, em presença de condições mais avançadas, nenhuma das classes burguesas é capaz de levar a Revolução até o fim. A grande e a média burguesia estão muito ligadas aos proprietários fundiários e muito unidas pelo medo das massas. A pequena burguesia é muito dispersa e seus dirigentes muito dependentes da grande burguesia. Como demonstrou a posterior evolução dos acontecimentos na Europa e na Ásia, a revolução burguesa em si mesma não mais pode realizar-se. A purificação da sociedade dos males feudais só é possível se o proletariado, liberto das influências dos partidos burgueses, for capaz de se colocar à frente do campesinato e estabelecer sua ditadura revolucionária. Em função disso, a revolução burguesa mescla-se com a primeira fase da revolução socialista para nessa dissolver-se em seguida. A revolução nacional torna-se assim apenas um elo da revolução proletária internacional. A transformação dos fundamentos econômicos e de todas as relações sociais adquire um caráter permanente. Para os partidos revolucionários dos países atrasados da Ásia, América Latina e África, a compreensão clara da relação orgânica entre a Revolução Democrática e a Revolução Socialista Internacional é uma questão de vida ou morte.
7. Mostrando como o capitalismo arrebanha em seu turbilhão os países atrasados e bárbaros, o manifesto nada diz a respeito da luta dos povos coloniais e semicoloniais pela sua independência. À medida que Marx e Engels pensavam que a vitória da Revolução Socialista nos países civilizados, pelo menos, era uma questão a ser resolvida nos anos seguintes, o problema das colônias resolver-se-ia igualmente não como resultado de um movimento autônomo dos povos oprimidos, mas simplesmente como uma consequência da vitória do proletariado nas metrópoles capitalistas. Esta é a razão pela qual as questões da estratégia revolucionária dos países coloniais e semicoloniais nem mesmo estão esboçadas no manifesto, mas elas exigem soluções particulares. Dessa forma, é evidente que se a pátria nacional se tornou o pior obstáculo à revolução proletária nos países capitalistas avançados, mantém-se ainda como um fator relativamente progressista nos países atrasados que são obrigados a lucrar por sua existência nacional independente. Os comunistas, declaram o manifesto, apoiam em todos os países qualquer movimento revolucionário contra a ordem social e política existente. O movimento das raças de cor contra os opressores imperialistas é um dos mais poderosos e mais importantes movimentos contra a ordem social existente, e é esta a razão pela qual necessita do total apoio, indiscutível e sem reticências, do proletariado da raça branca. O mérito de haver desenvolvido a estratégia revolucionária dos povos oprimidos é, sobretudo, de Lenin. 8. O trecho que mais envelheceu no manifesto, não quanto a seu método, mas quanto a seus objetivos, é a crítica da literatura socialista da primeira metade do século XIX, capítulo 3, e a definição da posição dos comunistas em relação aos diversos partidos de oposição, capítulo 4. As tendências dos partidos enumerados pelo texto foram variadas tão radicalmente pela Revolução de 1848 ou pela Contra-Revolução que se seguiu, que a história já não os menciona sequer. Entretanto, mesmo com respeito a este trecho, o manifesto encontra-se mais próximo de nós do que o estava em relação à geração anterior. Na época de prosperidade da Segunda Internacional, quando o marxismo parecia reinar absolutamente no movimento operário, as ideias do socialismo anteriores a Marx podiam ser consideradas como definitivamente ultrapassadas. Hoje isso já não é mais verdade. A decadência da social-democracia e da Internacional Comunista provoca a cada passo monstruosas recaídas ideológicas. O pensamento senil recai, por assim dizer, na infância. À procura de fórmulas salvadoras, os profetas da época de declínio geral do capitalismo redescobrem doutrinas há muito enterradas pelo socialismo científico. No que diz respeito aos problemas dos partidos de oposição, as décadas que nos separam do manifesto provocaram as mais profundas mudanças. Não apenas os velhos partidos foram muito substituídos por novos, como também o próprio caráter dos partidos e de suas mútuas relações modificou-se radicalmente. Sob as condições da época imperialista, o manifesto, portanto, deve ser complementado pelos documentos dos 4 primeiros congressos da Internacional Comunista, pela literatura fundamental do bolchevismo e pelas decisões das conferências do movimento pela Quarta Internacional. Lembramos acima que, segundo Marx, nenhuma ordem social deixa a cena da história antes de haver esgotado todas suas possibilidades. Entretanto, uma ordem social, mesmo já tendo caducado, não cede seu lugar sem opor resistência a uma nova ordem. A sucessão dos regimes sociais supõe a mais néspera luta de classes, isto é, a revolução. Se o proletariado, por uma razão ou outra, se mostra incapaz de derrubar a ordem burguesa que sobrevive, não resta ao capital financeiro em luta para manter seu domínio abalado, senão transformar a pequena burguesia por ele, levada ao desespero e à desmoralização do exército de terror do fascismo. A degeneração burguesa da social-democracia e a degeneração fascista da pequena burguesia estão entrelaçadas como causa e efeito. Em nossos dias, a Quarta Internacional Comunista leva a cabo em todos os países com uma obscenidade ainda maior a obra de engodo e desmoralização dos trabalhadores. Massacrando a vanguarda do proletariado espanhol, os mercenários sem escrúpulos de Moscou não apenas abrem caminho para o fascismo, como também realizam uma boa parte de seu trabalho. A longa crise da Revolução Internacional, que cada vez mais se transforma em crise da cultura humana, reduz, no fundo, a crise da direção revolucionária do proletariado. Como herdeira da grande tradição para a qual o Manifesto do Partido Comunista é o mais precioso elo, a Quarta Internacional educa novos quadros para resolver antigas tarefas. A teoria nada mais é do que a realidade generalizada. Em uma atitude honesta com respeito à teoria revolucionária se expressa a apaixonada vontade de refundir a realidade social. O fato de que ao sul do continente negro nossos camaradas de ideias traduziram pela primeira vez o manifesto é uma evidente confirmação de que em nossos dias o pensamento marxista só está vivo sob a bandeira da Quarta Internacional. O futuro pertence-lhe. Quando se comemorar o centenário do Manifesto do Partido Comunista, a Quarta Internacional será a força revolucionária determinante em nosso planeta. Leon Trotsky, Coyoacán, 30 de outubro de 1937. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e falou!